Abra sua Bíblia, Palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. A nossa mensagem será com base nesses dois versículos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Nesse momento, então, vou pedir que você aquiete aí o seu coração, sua mente, e nos preparemos para que, de maneira reverente, possamos receber a palavra do Senhor, nos esforçando para entender o que será ministrado, o que será pregado, e que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nesta noite e abençoar a tua vida com essa porção da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Como são dois versículos, vou convidar você para ler juntamente comigo. Leiamos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos apresenta aqui nesse breve relato 6 virtudes para promover a paz e a unidade da igreja. 6 princípios cristãos para promover a paz e a unidade da igreja. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo responde a uma pergunta que você poderia fazer. Você poderia fazer a seguinte pergunta: pastor, como eu posso fazer para contribuir para a paz e a unidade da igreja? O que eu posso fazer para que a minha igreja viva mais em paz, seja uma igreja mais unida? Paulo apresenta essa resposta aqui. A resposta é você e eu colocarmos em prática cada um desses 6 princípios, dessas virtudes que o apóstolo Paulo apresenta aqui para nós. E por que eu estou relacionando essas 6 virtudes ou esses 6 princípios à necessidade ou ao fato delas serem úteis para a paz da igreja e a unidade da igreja? Porque o apóstolo Paulo vem trabalhando com os cristãos de Filipos, exatamente exortando esses irmãos a buscarem a paz, a viver mais unidos, como cristãos que são, como povo de Deus que são. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo nos deixa a entender, e o seu ensinamento, a sua exortação vai nessa direção, que os cristãos de Filipos, dessa igreja, eles precisavam sim serem mais unidos, viverem mais em paz, uns com os outros e na presença do Senhor. Isso parece estranho à nossa realidade? Isso parece estranho às nossas igrejas nos dias de hoje? Será que as igrejas evangélicas, será que as igrejas de Cristo hoje também não devem buscar viver mais em paz, mais unidos em amor uns com os outros, crescendo na unidade, que é o que deve representar a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não pode ser uma igreja onde a unidade está minada, onde seja uma igreja que tem uma tendência a divisões, a grupinhos, a serem crentes seletivos, a excluírem alguns e a criarem grupos com outros. Aqui
Ao contrário, como cristãos, devemos buscar superar as nossas dificuldades, as nossas diferenças, porque nós somos imperfeitos, temos diferenças, somos pecadores, visando este alvo, visando esse propósito, vivermos unidos no Senhor, vivermos como uma unidade, um bloco, vivermos em paz e não em guerra. Observe se não faz sentido esse contexto desenvolvido nesta carta em relação a esta igreja, uma igreja que precisou ser exortada a aprender e a buscar a viver mais em paz e mais em união uns com os outros. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que são cristãs, de pessoas que são salvas, de pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos amou, ainda que com todas as nossas diferenças e com todos os nossos pecados. Mas observe como Paulo se dirige a essa igreja. Eu destaquei alguns versículos aqui, onde ele demonstra essa necessidade de viver mais unidos e mais em paz. Nós também precisamos buscar viver mais unidos e viver mais em paz. Observe o capítulo 1, versículo 27, Paulo chama a igreja a essa realidade. Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Como? Em um só espírito. A unidade. Como uma só alma. Percebe? Não é uma igreja dividida. Paulo está dizendo, vocês não podem viver como uma igreja dividida. Vocês precisam viver como se fossem um só espírito, como se fosse uma só alma. E olha, ele termina o verso 27 dizendo, lutando juntos. Pelo quê? Pela fé evangélica. A fé é nossa. O Senhor é nosso. Temos o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo batismo. Por que a divisão? Por que a separação? Por que as intrigas? Por que a separação ou a exclusão da paz de Deus no meio da igreja? Observe que Paulo então está tratando desse contexto. No capítulo 2, versículo 2, ele vai nessa mesma direção. Ele vai dizer, completai a minha alegria. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Completai a minha alegria. De modo, Paulo está dizendo assim, se vocês buscarem um viver unidos e mais em paz, eu vou ficar mais feliz ainda com vocês. Eu vou ser mais alegre ainda. É o que ele está dizendo, olha. Completai a minha alegria. Como esses crentes poderiam completar a alegria de Paulo? Paulo diz, de modo que penseis a mesma coisa. Não é que eles deveriam ter um pensamento só, pensar tudo igual. Aqui é no sentido de que eles deveriam ter em mente que eles são servos do mesmo Senhor, do mesmo Salvador, e que devem procurar superar todas as suas diferenças por amor a esse Senhor, por amor ao Salvador Jesus Cristo. Então penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Olha as palavras de Paulo aqui, meus irmãos. Ele diz ainda, sejais unidos de alma. Aliás, quando nós temos diferenças, quando há uma desunião entre um e outro, essa desunião, ela é visível, é porque já aconteceu na alma, já aconteceu no coração, já aconteceu no íntimo da pessoa. Está dividida a partir da alma, do coração. Por isso Paulo diz, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E Paulo vai além ainda, ele diz assim, olha, a igreja não é lugar de cada um fazer o que quer, buscar o seu próprio interesse. Ele diz assim, nada façais por partidarismo. Se é uma unidade, tem um propósito, tem um alvo único. Todos devem caminhar na mesma direção. Não façais nada por partidarismo, vanglória, tendo em vista o que é propriamente seu. Então observe que o apóstolo Paulo trabalha esse contexto na igreja dos cristãos ali de Filipos. Uma igreja que precisou ser exortada a ter a unidade como alvo, a ter a paz e viver em paz e buscarem isso, porque a igreja de Cristo não pode viver como uma igreja dividida,
uma igreja de pessoas que se ofendem umas às outras e que desejam mal umas às outras. A igreja de Cristo não pode chegar a esse nível e nem pode começar a caminhar nessa direção, de jeito nenhum. É por isso que nós nos tratamos como irmãos em Cristo. Por quê? Porque Cristo nos uniu. Porque em Cristo nós estamos unidos uns aos outros. Estamos unidos a Cristo e Cristo nos une uns aos outros. E aí, irmãos, para chegar no ápice desse contexto, no ponto alto desse contexto que Paulo vem desenvolvendo aqui, ele chega no episódio dessas duas irmãs, cujo texto eu preguei na semana passada, Evódia e Sintique. A coisa não estava assim tão simples, estava mais complicada do que o que parece. A questão da desunião na igreja de Filipos. Porque Paulo chega no capítulo 2, no capítulo 4, versículo 2, e ele diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente. Unidade, paz. Havendo aqui uma discórdia, uma desunião, Paulo está então chamando esses irmãos a viverem em paz, a viverem unidos uns com os outros. É por isso, então, meus queridos irmãos, que eu entendo que é possível nós relacionarmos aqui essas 7 virtudes à necessidade ou ao fato de que elas contribuem, são úteis para que a igreja viva em paz. Quando você começa a praticar cada uma dessas virtudes, você estará colaborando para que a sua igreja esteja mais unida, mais fortalecida no amor uns pelos outros, no amor para com o nosso Deus e assim desfrutando da paz do Senhor. Observe que no nosso texto lido, o versículo 9, o apóstolo Paulo termina exatamente falando de paz. Ele fala dessas 6 virtudes e ele termina dizendo no versículo 9 do capítulo 4, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Então, meus queridos irmãos, nesse sentido, essas 6 virtudes devem ser buscadas pela igreja para promover a paz e a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual é a primeira virtude que nós temos aqui, pastor? A primeira virtude é o fato de que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo o que é verdadeiro. Ou seja, você quer promover a unidade, a paz da igreja, o crescimento do reino de Deus, seja verdadeiro. Meus irmãos, a verdade, ela é fundamental para o cristão. A verdade, ela é central no evangelho, ela é central no cristianismo. E ela deve ser também central na vida do crente, na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender cada vez mais a nos relacionar com base na verdade, a tratar um ao outro com base na verdade e não na falsidade, que é o oposto da verdade, e não na mentira ou com mentira, que é o oposto da verdade. O contrário da verdade é a falsidade. O contrário da verdade é a mentira. E mais, o engano. A igreja ou os cristãos não podem ser pessoas que no seu relacionamento uns com os outros estão se relacionando na base da falsidade. Na presença fala uma coisa, mas na ausência fala outra. As palavras vão numa direção, mas a intenção no coração vai numa outra direção. Tem duplo sentido, as palavras não combinam com, de fato, o que está no próprio coração. A falsidade, a mentira, o engano não são coisas próprias de quem já foi transformado pelo poder de Deus, de quem já foi convertido, de quem é salvo, de quem foi alcançado pelo Evangelho. Aliás, o Evangelho é a expressão máxima da verdade. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Como agora pode aquele que diz crer na verdade e se guiar por essa verdade que é o Evangelho, agora, no seu relacionamento com os seus irmãos e com os de fora, deixar de
lado à verdade e passar a fazer uso da mentira, da falsidade, do engano, do pecado, que contribuição ele estará dando para a paz e para a unidade no meio da igreja? Essas coisas, meus irmãos, nós não podemos praticar. Na verdade, este primeiro princípio, essa primeira virtude que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, é um desafio para todos nós. Paulo está chamando aqueles cristãos a meditarem, a refletirem nesta realidade. Eles são filhos de Deus, como nós também somos. Veja, essa fala é muito importante aqui nesse primeiro ponto. Aqueles cristãos são filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus. Amém? Aleluia! A interação do pastor com a igreja é assim, funciona através do amém e do aleluia, né? Amém e aleluia. De fato é amém e aleluia. O amém está dizendo, sim, eu sou filho de Deus. Você está confirmando o aleluia, glória a Deus, porque ele me fez filho de Deus. Aleluia! Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, percebe? Não cabe a mentira, a falsidade e o engano. Por quê? Porque a verdade procede de Deus. A mentira não procede de Deus. Ao contrário, a Bíblia vai dizer que a mentira procede do maligno, do diabo. E você não é filho do diabo, você não é filho do maligno, você é filho de Deus. Então joga, se é o caso, joga a mentira fora, joga a falsidade fora, joga o engano fora. Lide com seu irmão, com o que está lá fora, com base na verdade. Pastor, mas às vezes é difícil falar a verdade, é difícil tratar a verdade. Bom, se Deus manda você se guiar pela verdade, então peça para Ele ajuda, peça sabedoria. Peça, muitas vezes a dificuldade é por causa também do nosso próprio coração. Peça para Ele tratar o seu coração, para que você tenha condição de ser verdadeiro com o seu irmão, com a sua irmã, a começar com o seu irmão, com a sua irmã, para promover a paz, para fortalecer a unidade da igreja, para fortalecer a paz. Talvez a igreja não esteja vivendo com falta de paz, mas é sempre bom fortalecer essa paz para que ela não seja minada. Fortalecer essa união, essa unidade, para que a igreja não seja minada e no futuro seja dividida, para que ela continue sendo fortalecida no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em outro texto. Agora você que é convertido, que é filho de Deus, Paulo diz assim, por isso, porque você é filho de Deus, deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo. Deixa a mentira, fale a verdade. Por quê? Paulo dá a razão disso. Por que eu tenho que falar a verdade? Ele diz assim, porque somos membros uns dos outros. Lembra da figura que o apóstolo Paulo representa a igreja como sendo um corpo do qual Cristo é o cabeça? Vocês se lembram dessa ilustração que o apóstolo Paulo faz? Pois é. Ele está dizendo que nós somos membros deste corpo e nesse sentido nós estamos ligados, unidos uns aos outros. E aqueles que estão unidos uns aos outros não podem tratar uns aos outros com falsidade, com mentira, com engano, senão com a verdade. É por isso também que a palavra de Deus vai dizer que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Percebe? Ou é ou não é. Não tem meio termo, não tem engano, não tem duplo sentido, não é? Ou dupla intenção contrária ao que você está dizendo nas suas palavras, no seu coração. Pastor, como é que eu faço para promover a paz da minha igreja e a minha paz também com os meus irmãos e a unidade da igreja, sendo verdadeiro? Esse é o primeiro ponto desse sermão aqui. O segundo princípio, Paulo diz que nós devemos ser respeitáveis, né? Ser respeitável, meus irmãos, esse termo aqui tem a ver com dignidade. Você não respeita quem você não considera uma pessoa digna. Uma pessoa indigna do meu respeito, da minha consideração. Ser respeitável, portanto, é ser alguém digno, é ser alguém honroso. Eu pergunto para você, isso não deve ser próprio do cristão? O cristão não deve ser, o crente não deve ser uma pessoa digna? Perante a sociedade, perante os seus próprios irmãos? Percebe? Então o que Paulo está falando aqui são qualidades do próprio cristão, da pessoa convertida. É então natural, é esperado que cada um de nós sejamos pessoas dignas, pessoas respeitáveis, que respeitamos e somos respeitados também pelos nossos irmãos e pelas pessoas que nos conhecem também. Agora, esse respeito, essa consideração, ela é resultado da sua conduta. Ela é resultado do que você planta. E já diz a frase, né? O que se planta, se colhe.
Aliás, alguém vai até além, né? Aqui se planta e aqui se colhe. Então, não seja aquele tipo de crente que é o crente verbal. É o crente que fala que é crente, que fala que é crente o tempo todo, mas você passa a conviver com esse crente e não tem nada de crente, não tem nada de fé, não tem nada de compromisso com Deus, não tem nada de temor a Deus. Não é uma pessoa respeitável, digna, porque ele não está dando um bom testemunho. Porque ele diz uma coisa e vive outra realidade. Então, o ser respeitável, o ser digno, tem a ver como resultado do nosso próprio comportamento, da nossa atitude. E no trato uns para com os outros, também no nosso dia a dia, no nosso viver. Assim, meus irmãos, ser respeitável é você agir com decoro, com respeito, com consideração. É você fugir de ser uma pessoa irresponsável, de ser uma pessoa indigna do próprio respeito dos seus irmãos e das pessoas de fora. Uma pessoa que se preocupa com a boa moral, os bons costumes, com base na palavra de Deus, seguindo os princípios cristãos estabelecidos na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, nesse sentido, lá em 1 Timóteo, ele vai dizer assim, que nós, falando da oração, lembra desse texto? Paulo vai dizer que nós devemos orar pelas autoridades. E no contexto dele, não tinha presidente, governador, eram os reis. Paulo diz assim, que devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E respeito. A Bíblia diz que nós devemos honrar, né, as autoridades. A Bíblia diz que nós devemos honrar e tratar as pessoas também com respeito, com dignidade. Então, se nós fizermos essas coisas, nós também seremos tratados, de maneira geral, também dessa forma. Por isso, Paulo traz para nós também esse princípio, essa virtude. Nós devemos viver, nós devemos nos conduzir de maneira respeitável, de maneira digna, e tratar uns aos outros com respeito e com dignidade também. Meus irmãos, isso aqui é importante porque nós precisamos entender muitas vezes a dificuldade de cada um, entender as limitações de cada um também. Isso aqui tem a ver também com a maneira como nós nos dirigimos aos nossos irmãos, e especialmente quando não estão presentes. Nós corremos o risco de sermos desrespeitosos. Nós corremos o risco de humilharmos o nosso irmão, de expormos a nossa irmã, e na ausência dela. Então nós precisamos agir com cuidado, para que esse princípio seja aplicado em nosso viver, para que nós não afastemos a paz e a união, a unidade da igreja, mas para que essas coisas sejam promovidas para a glória do nosso Deus. Mas Paulo vai falar de um terceiro princípio, que é também útil para promover a paz e a unidade da igreja, que é o princípio da justiça. Nós todos devemos ter um viver justo, sendo justo uns para com os outros. O princípio da justiça é muito interessante aqui também. O nosso Deus é um Deus justo. Você já parou para pensar nisso? Deus é justo e Ele nos trata com toda a justiça. Nós servimos ao Deus que é justo. Nós servimos ao Deus que nos trata com justiça mediante a sua aliança. Deus prometeu te salvar e te abençoar por meio do pacto que Ele fez com Abraão. Então, veja o que eu vou dizer para você. Não importa o pior dos pecados que você cometer. Se você entrou em aliança com Deus, ao pecar, Deus não vai abrir mão da sua aliança. Ele vai continuar sendo justo e cumprir a sua promessa, cumprir a sua palavra e aplicar, já aplicou, né? Mas manter sobre mim e sobre você a sua graça, a sua salvação. É claro, né? Se você cometeu o pecado como um filho de Deus, você vai se arrepender desse pecado, você vai pedir perdão e vai continuar desfrutando da alegria da salvação de Deus. O que eu quero dizer para você é que esse Deus é tão justo que mesmo diante das piores coisas que nós cometemos, ainda que nos arrependamos,
Deus, por ser justo, ele cumpre os termos da sua aliança para conosco. Entende o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer? Não depende de mim e de você, não depende da sua justiça e nem da minha justiça, mas nós servimos a esse Deus que é justo, mas ele nos chama a agir também com justiça e a tratar uns aos outros também com justiça. Mas é interessante você parar para refletir e ser consolado no fato de que você e eu servimos a um Deus que é justo. Isso traz segurança para a nossa salvação, sabe? Porque você serve um Deus que não volta atrás. Você serve um Deus que é fiel. Você serve um Deus que aplica a sua justiça. Então Deus prometeu punir todo o pecado. Ele vai fazer isso. Mas ele também prometeu salvar todo aquele que se arrepende e professa a ele como Senhor e Salvador. Ele vai fazer isso porque ele é justo. A justiça de Deus é tão encantadora que lá em Apocalipse capítulo 15, os redimidos, eles contemplavam a justiça de Deus. Quando João, na sua visão, ele vê o povo redimido do Senhor entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e o que eles diziam nesse cântico? A letra desse cântico dizia assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Ninguém, mas ninguém nesta vida pode acusar Deus de injustiça. Nem mesmo aqueles no último dia, quando terão sobre si o peso dessa justiça, do juízo, da ira de Deus, sendo condenados à perdição eterna, à morte eterna e ao inferno. Quando você olha para esse Deus que é justo, você deve ser motivado também a tratar o seu irmão com justiça. Você deve ser motivado a tratar também a pessoa que está fora da igreja de maneira justa. Pastor, ele me ofendeu, eu vou tratar ele com justiça, eu vou pagar com a mesma moeda. Não é nesse sentido que nós estamos falando aqui. Não é? E uma coisa interessante, irmãos, eu tenho aprendido ao longo do meu ministério, muitas vezes nós tratamos os nossos irmãos de maneira muito injusta, porque cada um de nós fazemos as nossas avaliações e fazemos os nossos julgamentos. O tempo todo você está julgando as pessoas. Você está julgando uns aos outros. E qual é o problema? O problema é que a maioria dos nossos julgamentos são injustos. Quando você conhece melhor a história do seu irmão, da sua irmã, você tem mais elementos e mais condição de avaliar a situação e de julgá-lo mais corretamente, com mais justiça, para não maltratar o irmão, para não emitir um juízo injusto com relação ao seu irmão. E normalmente a nossa tendência é de exagerar para a injustiça, tratar, julgar e concluir o nosso juízo muito além, muito distante, muito longe do que realmente é a justiça. Quer ver uma outra coisa que é interessante com relação a Deus? Nós sermos justos em relação a Deus é a questão dos nossos dízimos e ofertas. Percebe isso? Esse é o ensinamento bíblico. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a sermos justos, a sermos dizimistas, dando 10%, devolvendo 10% ao Senhor. Essa é uma oportunidade de você também agir com justiça em relação a Deus, em relação ao Senhor da igreja também. São coisas que nós temos oportunidades de aplicar a justiça de maneira mais correta. Então, tomemos cuidado. Pastor, como é que eu posso promover a paz e a unidade da igreja? Sendo justo. Mais e mais justo a cada dia. Em quarto lugar, como eu posso contribuir para a paz da igreja? Sendo puro. Aqui é um ponto também curioso, interessante. A nossa mente, o nosso coração tem uma tendência a sermos impuros. Esses cristãos de Filipos, eles, antes da conversão, eles viviam na impureza.
viviam na prática, num contexto de imoralidade, de práticas sexuais condenadas pelo próprio Deus. O nosso tempo também é assim. Nós vivemos numa sociedade muito promíscua. Nós vivemos numa libertinagem. Os limites da moral, dos bons costumes foram ultrapassados já há bastante tempo. A nossa sociedade, infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim, mas nós somos cristãos, nós somos convertidos. Nós não podemos viver alimentando a impureza na nossa mente e no nosso coração. Você e eu, nesse princípio aqui, somos chamados a desenvolver uma mente pura, um coração puro diante de Deus e diante dos nossos irmãos. E quer ver como é fácil de você mesmo descobrir como a sua mente é impura, como o seu coração é impuro? Observe nas conversações que você tem com as pessoas mais próximas de você. A dose de impureza, o nível de maledicência, quando nós temos a liberdade para conversar com as pessoas mais allegadas, que aí nós abrimos o nosso coração e aí muita coisa ruim sai. Porque está no nosso coração, está na nossa mente, está dentro de nós. A pureza, meus irmãos, é uma virtude que deve ser buscada por cada um de nós, porque nós servimos ao Deus que é puro, que é santo, que é perfeito. Paulo diz, olha, você estava em trevas, vocês estavam em trevas, nós estávamos em trevas antes da nossa conversão, mas o Senhor nos trouxe para a luz, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Aí ele diz assim, andai como filhos da luz. Nós não podemos mais andar na impureza das trevas, ou nas trevas da impureza. Você veio do mundo como eu vim. E a sua mente deve estar nesse processo de purificação, de transformação. Quero dar uma dica para você. Pastor, mas eu não tenho essa impureza toda no meu coração. Pastor, os meus pensamentos são puros. O senhor não me conhece, pastor. Eu sou quase perfeito, pastor. Faz um desafio para você. Comece a fazer uma oração assim, pedindo para Deus: Senhor, ilumina o meu pensamento, a minha mente. Senhor, ilumina o meu coração. Sabe por quê? Porque só o Espírito de Deus tem essa missão e esse poder. Ele ilumina. Nós estudamos aqui na escola dominical e o autor do texto fez essa relação do nosso coração com a casa mal assombrada. A casa mal assombrada, você pode ser pego de surpresa a qualquer momento pelo fantasma, pelo monstro, porque você não sabe onde está. Uma casa mal assombrada geralmente é escura. O teu coração é como se fosse uma casa mal assombrada. Comece a orar. Espírito Santo, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração, expõe a sujeira que está dentro de mim, Senhor. Mas se prepare, porque você não vai gostar. Isso é bom, porque nós não podemos gostar do que é impuro. E o Espírito Santo vai te conduzir ao arrependimento. E você vai ter a oportunidade de confessar as suas impurezas de pensamento, de desejo, de vontade. E Ele vai tornar você mais puro. Olha que bênção, que maravilha, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu penso que essa é uma obra que nós devemos buscar cada vez mais, porque é um privilégio que Deus nos dá. Ele nos tira das trevas, da impureza, para sermos cada vez mais parecidos com Ele, em santidade, em pureza, para a nossa alegria, para a glória do nosso próprio Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Senhor, ilumina aqui os meus pensamentos e o meu coração e faz-me compreender a impureza que há dentro de mim. Mas há mais uma virtude que Paulo apresenta aqui para nós, que também é importante. Ele diz para nós que nós devemos ser amáveis. Talvez esse seja o seu maior desafio. Para uns mais, para outros menos. Como é ser mais amável? Como é que eu posso tratar o meu irmão com mais amabilidade? Muitas vezes nós precisamos fazer um esforço grande para isso acontecer. Porque nem sempre nós estamos com essa disposição, com essa vontade. O nosso coração, ele é duro, ele é enganoso, ele é orgulhoso, muitas vezes.
Mas, irmãos, eu creio que nós precisamos criar, desenvolver essa cultura do amor, que não é simplesmente uma cultura, mas é um ensinamento bíblico, é uma doutrina bíblica. Aliás, queridos, o cristianismo está centrado no amor. O que Jesus ensinou para você e para mim? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não existe cristianismo, não existe cristão, verdadeiramente falando, sem o amor, sem estar fundamentado no amor. Mas nós temos uma grande dificuldade de amar uns aos outros cada dia mais. E aqui eu estou falando do amor verdadeiro, do amor fraternal, do amor de Deus em nossos corações. O termo amável remete a este amor aqui do apóstolo Paulo. É o grande mandamento do Senhor para as nossas vidas, meus queridos irmãos. E o mundo precisa testemunhar isso na igreja. Eu pergunto para você, em que outro ambiente você pode testemunhar, comprovar a prática desse amor, o amor de Deus sendo praticado entre pessoas pecadoras? Que de repente, não tão de repente assim, né? Mas a partir da sua conversão, a partir do momento que Cristo os alcançou, eles começam agora a praticar o bem um para com o outro, a desejar o bem uns pelos outros, a se amarem verdadeiramente. Só a igreja. Só o povo de Deus é chamado a isso e tem essa capacidade dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor, para que possamos amar uns aos outros e tratar uns aos outros com base no amor de Deus para conosco, que deve ser praticado e desenvolvido cada dia mais nos nossos relacionamentos. Muitas vezes, para isso, você precisa alongar sua paciência com o seu irmão. Muitas vezes você tem que se fechar, calar a sua boca. Porque às vezes a palavra que você ia dizer ia ofender o seu irmão, mas por amor a ele, por amor a Deus, você segura. Muitas vezes você tem que pagar um preço muitas vezes alto, por amor ao seu irmão, por amor a Deus, pela unidade da igreja, pela paz da igreja. Por isso que eu disse que é um desafio muitas vezes maior para uns, para outros nem tanto, um pouco menos, mas é um desafio para todos nós aqui. O fato é que, como cristãos agora, entenda, você e eu temos essa condição em Cristo Jesus, nós temos essa capacidade de desenvolver. Isso não vai ser feito do dia para a noite, mas busque isso, e à medida que você busque, cada dia mais você vai se tornando uma pessoa mais amável, um cristão mais amável, mais tratável. E isso precisa acontecer, irmãos, cada vez mais. Se você veio do mundo, se você foi alcançado pelo Evangelho e lá você era uma pessoa egoísta, orgulhosa, teimosa, arrogante, intratável, agora você faz parte do povo de Deus. E o Espírito Santo é poderoso para fazer essa grande obra na tua vida e fazer de você a pessoa mais amável deste mundo, mais amável dessa terra e que ama os seus irmãos, porque você entende que você é amada por Deus e que você agora, em Cristo, recebeu o poder e a condição de amar o seu irmão e amar o seu próximo. Aleluia! Olha que bênção que Deus nos dá, porque você não foi chamado para viver para si, para se auto-amar. Você foi chamado para amar seu próximo. É tão interessante isso que até o incrédulo, né, ele descobre isso através das boas obras, que fazer o bem ao próximo, ele se sente bem. E aí, por se sentir bem, ele faz mais bem ao próximo. Veja que não é para a glória de Deus e nem para o bem do próximo, é para ele mesmo. Percebe? Alguém já testemunhou para mim assim, alguém que não era evangélico, né? Um médico saiu daqui para ir lá para o Nordeste e fazia isso rotineiramente. Vai lá para dar uma assistência gratuitamente. Oh, que coisa boa. Mas por que você faz isso? Porque eu me sinto bem. Mas você não faz porque você se sente bem. Você faz porque Deus manda. Você faz porque você sabe o quanto Deus te amou e te ama. E você faz porque você sabe que Deus mandou você amar o seu irmão. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é, mas você pode. E você tem agora em Cristo essa condição. E quando você faz isso, você é abençoado por Deus. Mas Paulo apresenta então a última virtude, ou o último princípio que nós devemos também praticar para o fortalecimento da igreja na paz e na unidade, que ele chama de boa fama, que na verdade é a boa reputação. O crente aqui tem a ver com boa ou má fama. O crente não pode ser alguém mal afamado, alguém de má fama, alguém do qual todos que os conhecem
falam mal dele. E com razão. Por causa do seu mau testemunho. Por causa do seu péssimo testemunho. Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos ser cristãos de boa fama. Cristãos de quem aqueles que o conhecem falam muito bem deles. Não para a sua própria glória. Mas porque ele é um cristão verdadeiro, obediente, procura ser fiel a Deus, procura amar os seus irmãos. Então, ele tem uma boa reputação. A reputação, percebe? É a impressão que os outros têm de você, mas essa impressão não é gratuita. Ela é construída, ela é resultado do que você, da sua história de vida, da maneira como você vem vivendo. E aí eu pergunto para você, a sua reputação, o que dizem as pessoas que te conhecem mais de perto? Você é um crente de boa reputação? De boa fama? Ou você é um crente de má fama? Sabe aqueles amigos seus que te conhecem mais intimamente? Na intimidade, porque eles conhecem o teu coração, a tua alma, né? Em certa medida. O que eles dirão? O que eles diriam? Falariam bem de você, como cristão que você é? Ou falariam mal de você? Boa fama ou má fama? Saiba de uma coisa. Cristãos de má fama, eles estarão contribuindo para a divisão da igreja. Eles estarão contribuindo para o impedimento de outros que querem ou que são chamados para o evangelho, pedra de tropeço. Porque o que o mundo mais deseja é ver o crente fazendo coisa ruim, fazendo coisa errada. Porque aí ele vai dizer assim, tá vendo? Depois diz que é crente. Ou, tá vendo? Depois diz que é santinho. Depois diz que é santinha. Querido, querida, que péssimo isso. Má fama, que mau testemunho, que desserviço ao reino de Deus, à igreja de Cristo na terra. Não, não. Você e eu fomos chamados para contribuir, colaborar para o fortalecimento da unidade da igreja de Cristo e para a paz da igreja de Cristo. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Em último lugar, sendo um cristão de boa reputação, de boa fama para a glória do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, são princípios práticos que você pode aplicar na sua vida, deve aplicar na sua vida, no seu dia a dia, para a glória do nosso Deus e Pai. 6 virtudes para promover a paz e a unidade da igreja. Agora é com você. O que você fará com esse ensinamento da palavra do Senhor? Saiba de uma coisa, quando Deus fala, Ele te responsabiliza. A palavra entregue agora te responsabiliza. Que resposta você dá para o Senhor? Pastor, mas o meu relacionamento com a minha igreja está em paz, tranquilo. Você pode melhorar. Você pode contribuir para melhorar ainda mais a paz e a unidade da igreja. Pastor, eu tenho problemas com algum irmão na igreja, alguma irmã na igreja. Busque resolver. Não deixe que isso aumente, que isso evolua e que divida a igreja de Cristo no futuro, porque isso será péssimo. E o Senhor também cobrará isso de você. Que Deus abençoe a nossa igreja cada vez mais e faça com que a nossa igreja seja uma igreja em paz, que viva em paz, uma igreja unida para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.